Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. António Arujo, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, o convite para estar aqui. Isto pode parecer um lugar comum dizer, é uma honra estar aqui. Eu vou dizer porquê. Porque eu sou médico, sou psiquiatra, não é? Estou ligado à sexologia, porque em 1975 abri uma consulta de sexologia nos hospitais da Universidade de Coimbra, que ainda existe hoje, e porque ser convidado para apresentar um livro de uma pessoa, que é a Sofia Abuin, de uma área diferente da minha, que é a área das ciências sociais. Eu já conheço coisas escritas por ela, nomeadamente a participação dela num grande trabalho sobre exatamente a sexualidade dos portugueses, e que é o único grande trabalho que temos que permite ver a paisagem sexual portuguesa, digamos assim, com critérios e com uma forma de apresentação, como é costume nos grandes trabalhos de investigação de comportamento sexual noutros países. E aí apercebi-me a profundidade dela na análise daquilo que lhe competia nesse livro. E, portanto, foi assim que o meu conhecimento foi um conhecimento de a ver e de ver a sua contribuição naquela obra. Depois, e por outro lado, porque me senti sempre muito bem recebido no Instituto de Ciências Sociais, e tem sido sempre uma colaboração interessante, uma pessoa de uma área mais ligada à biologia, aquilo que se chama de mais ligado ao essencialismo, estar, no fundo, em debate com pessoas de uma área diferente, que é a área da construção social, etc. E uma coisa interessante foi que, desde que comecei a trabalhar na área da sexualidade, desde esse ano de 1975, que eu senti que o saber médico não chegava. A certa altura era preciso perceber qualquer coisa que não tinha a ver com medicina. Ou seja, as pessoas que procuravam não eram as pessoas que me procuravam na consultas de psiquiatria do mesmo hospital. Era uma problemática diferente, não é? E, eventualmente, porque era uma problemática que não tinha nada de patológico e que tinha a ver com fatores ligados ao desenvolvimento e que tinha a ver com fatores ligados à sociedade e à forma como a sociedade, num determinado tempo, via os problemas da sexualidade. E daí senti sempre um grande fascínio pelos temas, pelas contribuições das ciências sociais à sexualidade. O livro, este pequeno livro, é um grande livro. É um livro, para ser pequeno, tem que ser um livro sintético. É um livro acessível e, ao mesmo tempo, é um livro que dá que pensar. Não é? Porque, ao mesmo tempo, é simples e profundo. E a autora traça uma panorama das grandes transformações da sexualidade que se verificaram, digamos, desde, enfim, utilizando como balizas o Estado Novo e como uma segunda fase o 25 de abril de 74 e uma descompressão na sociedade portuguesa. E é curioso como ela começa o livro com um exemplo muito feliz, o último tango em Paris, não é? Que é estreado rapidamente em Portugal. Não é? E ela, na altura, era muito novinha, não assistiu. Eu assisti, porque há uma diferença de 40 anos entre nós que dá para assistir. E assisti também a outra coisa curiosa, excursões de espanhóis nas zonas fronteiriças para ver o último tango em Paris, porque a Espanha ainda vigorava o franquismo. E ainda havia um fenómeno cinematográfico que as pessoas, e algumas estão aqui da minha geração, se vão de lembrar que foi quando, em 1972, apareceu um filme em Portugal chamado Helga ou Os Segredos da Maternidade,
que era uma coisa que tinha a ver com um parto, nada mais que um parto, mas que obrigou a censura a abrir uma exceção e a criar um limite de idade. 21 anos. Para 21 anos. Eu também fui ver a Algarve. Fui com a minha jovem mulher, que tinha na altura 6 meses de gravidez. Pediram-lhe o bilhete de identidade à entrada. Foi uma coisa absolutamente fantástica, não é? E isso mostra realmente... Então, da mesma maneira que é muito interessante, a certa altura, pequenos exemplos que a Sofia vai buscar, como, por exemplo, a célebre Carta à Jovem Portuguesa, escrita pelo Marinha de Campos, em 1961. Já estávamos nos anos 60, mas o ambiente era um ambiente absolutamente, era um ambiente cinzento, um ambiente de opressão, não é? E também é interessante a resposta que a Carta do Marinha de Campos teve um mês depois, não é? Por uma estudante católica portuguesa, não é? E isso mostra um pouco, e ela usou sempre muito bem, foi sempre um pouco ao longo do livro, apontando os elementos importantes. Eu, na minha formação médica, achei sempre que havia uma coisa que me servia a mim de linha de orientação, que era o modelo reprodutivo do sexo. Ou seja, o sexo existia em função da procriação. Todas as sexualidades que não tivessem um efeito de procriação eram consideradas... eram marginalizadas. E marginalizadas através de uma coerência fantástica entre as estruturas controladoras do comportamento sexual. E isto aparece sempre muito ao longo do livro. A Sofia fala sempre, ao mesmo tempo, da necessidade de controlar a sexualidade, quem tem o poder, as instâncias que o controlam. E as instâncias que o controlam era a medicina, a religião e a lei, e o sistema jurídico. Utilizando ainda um outro critério, quase matemática estatística. Então era um pouco assim em termos sexuais. Um comportamento minoritário era anormal perante a medicina, imoral perante pecado perante a religião e um crime perante a lei. Não é? Quem visse, por exemplo, a homossexualidade era um exemplo concreto. Mas quem visse outras coisas... é claro que esta coerência, a certa altura, começou-se a esboroar. E quando, a certa altura, a medicina deixa de considerar a homossexualidade como uma doença, que é o que acontece a partir de 1973, nos Estados Unidos, porque a classificação internacional de doenças foi só em 1992. Ao mesmo tempo era publicado o chamado um catecismo do Vaticano, onde se falava da sexualidade. E desde que no momento em que a medicina abandona o conceito de disorder, de doença sexual, o Vaticano passa a chamar à sexualidade uma desordem sexual. É muito interessante. E começou a haver estas fraturas entre as instâncias reguladoras de sexo, não é? E começaram a haver movimentos importantes, não é? E a Sofia utiliza a palavra luta. As modificações que houve, que são impressionantes, sobretudo quando ela recorre a alguns números, não há exageros de números, há os números quanto basta para ilustrar o discurso, quando ela compara o comportamento sexual de mulheres entre os 15 e os 24 anos, entre os 18 e os 24 anos, perdão, e mulheres entre os 55 e os 64. A diferença é uma diferença brutal. Não é? Há alturas em que ela utilizou, por exemplo, essa diferença, ela utiliza uma frase que é uma das mais relevantes viragens no campo da sexualidade. Não é? E, portanto, há a própria autora sente à medida que está a escrever que houve mudanças enormes, não é? E nós assistimos a mudanças enormes, e embora essas mudanças tenham sido, na nossa sociedade, foram relativamente suaves, foram relativamente... não houve nada que se compare com aquilo que a gente possa dizer uma revolução. Ou seja, como houve a certa altura, por exemplo, a certa altura nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, houve mudanças bruscas, às vezes até com alguma violência, etc.
não é? Não, cá foi tudo relativamente suave. É já na viragem dos anos 90 que as coisas mudam. Eu há sempre um dado muito curioso. Em 1987 organizei um Congresso Nacional de Sexologia em Coimbra e a certa altura tentei construir uma mesa sobre orientação sexual e não tinha representantes dos gays, não tinha representantes das lésbicas. Foi muito difícil arranjar esta mesa. A certa altura tive um programa na rádio, entre 90 e 92, que era o Caleidoscópio Sexual, e fiz 2 programas sobre orientação sexual. Não consegui arranjar ninguém de Coimbra para dar a cara, consegui arranjar um indivíduo de Lisboa que fazia parte de um movimento político que, entretanto, tinha aderido a um movimento político, tinha aberto uma espécie de secção sobre a homossexualidade. E ele veio, não é? Mas só vem de se ler um manifesto. E eu tive que negociar com ele, ok, você leu o manifesto, mas para o próximo programa, que é sobre mulheres, tem que garantir a presença de uma lésbica, mas de uma lésbica de Coimbra. E ele, garantido. No outro programa veio uma lésbica, não era de Coimbra, nem de Lisboa, era da Catalunha. Portanto, há mudanças que tiveram vários ritmos. Aliás, ela fala sempre, que é muito curiosa, que é uma imagem do livro, que é uma sexualidade a 2 tempos. E em que ela está sempre a fazer o contraponto entre aquilo que era a sexualidade e aquilo que era. Mas enfim, eu não quero o meu tempo... uma das coisas que é muito interessante e que é uma grande reflexão que ela a certa altura faz, que é, no fundo, essa mudança foi muito à custa das mulheres, não é? Foi uma mudança, a emancipação das mulheres está profundamente ligada a esta mudança. E a emancipação das mulheres está muito ligada também a outra coisa muito importante, o lançamento no mercado mundial em 1960 da pílula contraceptiva. E a pílula contraceptiva veio criar um problema. A partir do momento em que num casal se tomasse a pílula, fazia sexo porquê? Para ter prazer. A pílula veio mostrar que havia uma dimensão erótica do sexo. Não é por acaso, e ela muito bem fala nisso, que ela não se podia receitar, a não ser para regular o período menstrual, ou seja, podia-se receitar a pílula para ajudar uma mulher a ter filhos. E não podia ser por mais do que 3 meses. Não é? No fundo, quem introduziu a pílula em Portugal foram os nossos imigrantes, que a traziam no mês de agosto, mas traziam uma caixa que era para aquele mês. Não é? E, portanto, as mulheres, não é? E também com a parte, vem um pouco dos Estados Unidos para cá, claro, não é? Porque a indústria de guerra foi alimentada pelas mulheres durante a Segunda Grande Guerra e quando acabou elas não estavam nada na disposição de voltar para casa, não é? E pronto, e a partir daí começou uma grande luta, não é? Essa grande luta teve várias facetas e uma delas foi a da sexualidade, o acesso ao prazer, o direito ao prazer. Mas é claro que quando, por exemplo, quando a autora fala sobre esse direito ao prazer, ela está sempre com a sua perspectiva de não haver normalizar este prazer ser uma coisa obrigatória, este prazer ter uma determinada dimensão e quem não está a conseguir atingir essas metas fantásticas do prazer é por ter uma doença, não é? E vêm os médicos novamente dar a doença, não é? É muito curioso como a certa altura foi apresentado um livro, um inquérito em Lisboa e no outro dia vinham umas paragonas que diziam 50% das mulheres portuguesas têm disfunções sexuais. Eu disse, valha-me Deus. E os médicos adoram dizer essas coisas. E eu disse, como meus colegas, não estão a falar já de doentes, estão a falar das vossas mulheres, das vossas namoradas e talvez das vossas amantes. Isto é uma epidemia. Não é? Quer dizer, 40%, isto é uma epidemia, isto é de rir. Não é? Quer dizer, é evidente que é provável que todas essas modificações, a certa altura, criam outros problemas novos. A sexualidade, no fundo, nós estamos aqui 2 elementos, não é? A falar da ciência do sexo, não é? Embora uma sejam as ciências sociais e outras sejam as ciências
mais ligadas à parte biológica. A última pergunta, a última parte do livro tem a ver com a revolução sexual e tem a ver com o questionar da revolução sexual. O que é que verdadeiramente mudou? O que é que não mudou? Há novas formas de viver, há novas formas de se relacionar. Até que ponto há controle, não há controle? Até que ponto os níveis de controle se mudaram de umas estruturas para outras estruturas? Ou seja, termina com uma interrogação, não é? A mostrar que realmente se há alguma coisa de belo na sexualidade, em primeiro lugar é a sua diversidade, não é? E a aceitação da diferença. A aceitação que nós somos diferentes. Somos diferentes em montes de coisas. Também somos diferentes na nossa sexualidade. E temos que aceitar essa diferença. E temos que permanentemente questionar. Sobretudo, tudo aquilo que tenha a ver com classificações do comportamento sexual, que, através dessas classificações, marginalizam pessoas. E uma das marginalizações mais perigosa, porque aparece com melhor intenção, é chamado doentes. As pessoas que não têm doença nenhuma, só porque não entram num padrão de prazer, que é aquele definido por uma ciência abstrata. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu, antes de passar a palavra à Sofia, só queria confirmar, se quisermos, se é que tenho autoridade para isso, a impressão que o Dr. Francisco Alan Gomes teve. Quando editámos este livro, realmente o convite foi feito à Sofia Abuin, não por acaso. É talvez a nossa maior especialista, socióloga da família e da sexualidade. E, portanto, sabíamos, a partir daqui, íamos ter um olhar de cientista social, não um olhar, digamos, quando se diz vulgar, o risco em editar um livro sobre a sexualidade era realmente no âmbito do que é o escopo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, era grande e, portanto, nós não quisemos um livro de... não que esses livros não tenham um interesse, mas não quisemos um livro de ajuda ou consultório sexual, não era isso que está em causa. Quisemos tratar a sexualidade como realidade social e, por isso, ficamos muito gratos pelo contributo que a Sofia nos deu e que é um contributo para além de mais de uma grande imparcialidade, isto é, não há aqui, não é toldado por qualquer militância, da mesma maneira que, como bem acentuou o Dr. Alan Gomes, digamos, desconstrói o que se passou nos tabus que existiam nos anos 60, ou até aos anos 60, acaba também por interpelar a realidade contemporânea e questões que a nova vivência da sexualidade também suscita, com novos padrões e novas tiranias que, eventualmente, também ligados ao... Quando eu digo tiranias, a Sofia sabe melhor do que eu o que é que eu quero dizer, novas obrigações, uma espécie de novas morais ligadas à nova vivência da sexualidade. Mas melhor do que eu, a Sofia poderá sintetizar o que escreveu e comentar o que quiser. Muito obrigado. Ora, muito obrigada. Eu gostaria, obviamente, de começar por agradecer ao Dr. Francisco Alan Gomes por se ter deslocado, por ter lido o livro e pelas amáveis e também muito interessantes e interpelativas palavras que, no fundo, que este humilde livro, se é que assim posso chamar, lhe suscitou e a quem muito agradeço o facto de estar aqui hoje, ele que é citado no livro, aliás, e que é uma figura bastante importante para podermos discutir a sexualidade e como é que ela mudou em Portugal. Acho que é do conhecimento de todos e, portanto, acho que esta palavra de reconhecimento também pela sua carreira e pelo que fez nesta área e também por se ter deslocado de Coimbra a uma sexta-feira para estar aqui connosco é merecida. Evidentemente, um agradecimento também é completamente devido à Fundação Francisco Manuel dos Santos, pelo convite pelo livro, que me foi endereçado pelo diretor da coleção Ensaios, não é? Aqui sentado ao meu lado, e que todos também conhecerão subajamente, e penso que foi um projeto que espero eu que correu muito bem.
Agora, o que é que eu, pelo menos correu muito bem do ponto de vista do apoio que eu tive, não estou a dizer que correu muito bem da minha parte, não era isso que há que às vezes esclarecer, porque as palavras são perigosas. E isto é um bom mote para eu falar muito brevemente, eu também sou faladora, mas dizer pelo menos 2 ou 3 coisas sobre o livro. A primeira é que, quando de facto este tema me foi sugerido, deu-me que pensar, porque não me senti muito, e penso que é um bocado na continuidade daquilo que foi dito, pensei que não seria parecia mais fácil do que na realidade, na prática, tentando pôr as mãos na massa, poderia parecer. Ou a pessoa podia cair na tentativa de escrever uma coisa para a qual não tem qualificações, como, por exemplo, escrever um livro médico, quem sou eu, como cientista social, socióloga neste caso, ou então escrever um manual qualquer que, no fundo, tentasse ser agradável ao público, mas que também caísse em certos exageros para os quais eu também não tenho qualquer vocação, porque não tenho formação na área e também não sou ninguém para dar conselhos como é que as pessoas hão de ser felizes. E acho que é uma área relativamente perigosa, porque podemos resvalar muito facilmente para a opinião mal formada, para fazermos até das nossas questões pessoais questões mais gerais, para fazermos juízos de valor que podem não ser muito úteis quando se tenta fazer, no fundo, um pequeno livro de resumo do que é que mudou. E então, no meio destas dificuldades, acabei, acho eu, e agora a posteriori é mais fácil dizê-lo, por me centrar muito na questão da mudança social. E percebi, e hoje estava aqui a pensar nisso, o quão, não diria dizer obcecada, mas quanto interessada, ou quanto para mim é muito difícil, talvez por defeito profissional, mas também porque acho que é interessante e útil e mesmo necessário falar de qualquer coisa no presente para dizer que ela é assim, ou de uma maneira ou de outra maneira, para a qualificar mesmo de uma forma tentando ser objetiva e relativamente neutra, sem ir ao passado e sem tentar perceber as coisas na sua dimensão do tempo e sem perceber a história, como se houvesse um antes e um depois. E, de facto, a primeira frase com que eu começo o livro é a propósito de um filme, isto também na minha humilde tentativa de tentar não ter uma escrita académica demasiado pesada, demasiado aborrecida, e tentar que, de alguma forma, isto se relacionasse com as pessoas e fosse relativamente fácil e agradável de ler. Foi uma tentativa também da qual gostei, que me levantou dificuldades, mas no fundo começa em 72, que só por coincidência até o ano em que eu nasci. Portanto, não conheci os anos 60, de que eu falo subajamente, e muito menos o século XIX, que eu também refiro na primeira parte, ou os tempos em que, um episódio que eu refiro, em que o Egas Muniz, não é? Como sabemos, o nosso único Prémio Nobel da Medicina, não por isso fez a sua tese de doutoramento, na altura, em 2 volumes, sobre a vida sexual, e que foi um momento marcante. Mas, de qualquer maneira, sem ir para trás, para tentarmos ler, de facto, o que é que foi o passado para compreender o presente, e eu acho que, no fundo, isto faz muito sentido, penso eu, para as pessoas que estão aqui presentes a ouvir-nos hoje, por de alguma forma, uma grande parte, e vejo, algumas pessoas terão certamente memórias de um passado que se calhar é bastante diferente da realidade que vivemos hoje. E acho que foi esse um grande desafio, transformações, ir ao passado, tentar percebê-lo, de uma forma que também não seja demasiado simplista, em perceber no passado era tudo muito diferente e agora vivemos uma realidade completamente que não tem nada a ver, e em que nos libertamos e em que a sexualidade é muito feliz, que é às vezes uma mensagem com que somos bastante bombardeados, entre aspas. Portanto, também o livro tenta de alguma forma, e de uma forma em que eu procurei ser ligeira, mas problematizar essa relação tensa entre o presente e o passado, e procurar fazer com que as pessoas, e sobretudo eventualmente as mais jovens, até mais jovens do que eu, que lerem o livro, pensem um pouco naquilo que mudou e o que é que no fundo, e que também não vivem sem constrangimentos, porque os tempos têm sempre no fundo têm sempre o que se lhe diga, e há sempre no fundo normas sociais a que temos ou não que obedecer, ou que podemos romper, mas também pagando um preço por isso. Também, por outro lado, em segundo lugar, acho que tentei
mais uma vez, fazer alguma relação entre várias esferas do saber, não me fechar numa espécie de conhecimento também de sociológico, ou, por exemplo, ou escrever um livro só sobre percentagens, dizer o que é que as pessoas fazem, porque até acho muito difícil, numa área como esta, saber o que as pessoas fazem, mas procurar dar aos leitores e às leitoras algumas perspectivas que pudessem, de alguma forma, levar as pessoas a entender que esta área é importante. E é importante de muitas maneiras. Aliás, um bom exemplo, e há muitas coisas neste livro, só para terminar, eventualmente, claro, os mais curiosos podem sempre comprá-lo, também é acessível e essa é uma das grandes vantagens e coisas boas desta coleção, nos vários livros que tem publicado, mas eu, inicialmente, no plano do livro, tinha pelo menos mais 3 partes, e que depois fui cortando porque vi que era impossível, como se costuma dizer, meter um recio na rua da Betesga. Porque também descobri que há muito mais coisas para dizer, porque no fundo, quando falamos de sexualidade, estamos a falar de pessoas, das suas vidas, de como é que mudaram, de sentimentos, de pensamentos, de coisas que dizem respeito à vida de cada pessoa e que provavelmente levarão as pessoas a serem mais felizes, menos felizes, mas também a pensarem algo sobre si próprios e sobre os outros. Mas falamos também de coisas que mudaram, de instituições. Aliás, um exemplo muito interessante que se pode dar, e isto deve-se muito também a esses protagonismos que o Dr. Alan Gomes referiu, por exemplo, das mulheres, e estão aqui muitas hoje, por alguma razão será, mas das mulheres que mudaram muita coisa na sociedade portuguesa, não só a nível da sexualidade, mas a nível também da forma como tudo se organiza, o trabalho, a política, enfim, tudo. Esta é apenas mais uma esfera importante da vida, mas também não se restringe, no fundo, às pequenas, mas grandes vidas de todos nós. É mais do que isso. E também aos movimentos de pessoas, e falou-se também aqui da homossexualidade, também toco nesse tema do livro, porque foram movimentos que tiveram importância política e social na sociedade portuguesa na última década, vamos dizer, e que levaram a mudanças legislativas que são importantes e que mudam muita coisa, da forma como na maneira como nós organizamos a vida familiar, como podemos pensar as pessoas. E um dos exemplos interessantes, quando falamos em instituições, é pensar o que se passa hoje, por exemplo, com a Igreja Católica, a que foi dada alguma atenção também no livro, mas muito ao de leve. Eu inicialmente tinha planeado escrever um bocadinho mais sobre isso, mas vi que teria de ficar para futuras aventuras de escrita e não propriamente não caberia neste livro, com pena minha, mas não se pode fazer tudo. E penso que devido a todas essas mudanças de que estivemos aqui a falar, é que temos hoje algo muito interessante, por exemplo, que é e podia dizer, acho que é um momento histórico, para mim, na minha leitura. Se estivesse a escrever este livro agora, neste momento, teria que o mencionar. Quando é feito, como todos saberão, um inquérito pelo Papa Francisco aos católicos, mas penso que é importante, e que tem a ver com o quê? Com a vida, em grande medida, com a vida familiar, com o que as pessoas acham certo e errado, quais são as expectativas. Evidentemente, nem todos somos católicos e há pluralidade religiosa, como também há pluralidade de muitas maneiras, mas eu dei apenas este exemplo para percebermos que, no fundo, há aqui uma relação muito interessante entre a maneira como as pessoas vivem, as mudanças também a que as pessoas aspiram e que muitas vezes conseguem ou não concretizar, e a maneira como instituições históricas, e a Igreja é indubitavelmente uma delas, e teve, de facto, muita influência também ao prescrever em termos de determinadas normas sobre a sexualidade, e tem também hoje, este é apenas um exemplo, mas também tem que lidar com essas mudanças e dar respostas às pessoas. E com isto, eu acho que, no fundo, não me vou alongar muito mais, e porque acho que é importante deixar tempo para o debate. E mais uma vez agradeço, e acho que acabei aqui por falar de coisas também que eu gostaria de ter escrito um pouco mais ou desenvolvido um pouco mais, e como estas questões, precisamente destes lados de como é que tudo se passa. A nível, por exemplo, do político, do jurídico, e dei este exemplo da Igreja, que acho bastante importante, e de facto ficam pistas, se calhar para as pessoas poderem ler outros livros, se assim o desejarem. Mas de facto isto é um retrato o mais leve possível, em que tentei dar conta de muitas coisas. E acho que a palavra mudança e pensarmos também reflexivamente sobre essa mudança é algo que é importante, e acho que não é uma tarefa de profissionais, nem só de médicos, ou psicólogos, ou de sociólogos, ou outros
a profissionais da área da saúde ou de outras áreas científicas, mas acho que é algo que é desejável e que tenho a certeza que todas as pessoas, de alguma forma, nas suas vidas poderão fazer, precisamente, e uma das formas de os fazerem é, sem dúvida, e sempre foi, a leitura, a conversa e o debate. Portanto, agradeço também bastante ao público presente o terem-se deslocado aqui hoje para nos ouvirem e para me ouvirem a mim também. Muito obrigada. Vamos então, como disse a Sofia, iniciar o debate. Eu pedia, para que o maior número de pessoas pudesse fazer perguntas, eu pedia que fossem efetivamente perguntas o mais sintéticas possíveis. Faz favor. Boa noite. Complemento da mesa, muito obrigado. Eu sou sociólogo, investigador e estudo em Sorbonne, França. Olha, em Portugal, sexologia é mais psicologia. Não é sexologia do autêntico. Significa, há muito fator. Significa, maioria do violência doméstica é do sexo. Significa, nós vivemos numa sociedade modernita. Se a sociedade modernita tem que ser da formação, papel do Estado, papel da família, para a criança é muito importante. Muito importante significa, ainda em Portugal, Espanha é país do Sul. País do Sul, sexo, ou sexologia, ainda muito, desculpa, como França, onde tabu. Tabu. Significa, explica muito bem para a criança, olha frente a qual, atrás a qual, desculpa, pensa qual, explica muito bem. Maioria da violência é na escola. Acho é Borgonda. Borgonda. Olha, ver o jornal. Elício, a escola, desculpa lá, no toaleta. Este não posso. Significa que precisa sociológica do autêntico. Ainda falta aqui em Portugal. Ainda falta. Significa, olha, nós vivemos em modernidade, significa que precisa de metragem do amante ou esposo. Mulher vai falar com outro homem na rua, olha, bateu muito, vais para isso, vai matar. Ai, falta, significa papel do Estado e família é muito importante. Não posso. Este ano 35, mulher é morrer. Domestic de violência. Qual é a pergunta? Pedi-lhe Pergunta que precisa. Muito obrigado para a Sofia, que este livro é muito bom. Tem que ser mais para o livro, para explicar muito bem da população. Precisa. Muito obrigado. O comentário, muito obrigado. Desculpa lá. Muito obrigado. Mais perguntas? Aquela senhora que está. Está aqui uma senhora. Faz favor. Boa noite. Não sei se sou capaz de falar para o microfone. Estou habituada. Boa noite. Bom, a questão é esta. Uma coisa que sempre me incomodou muito foi a forma injusta e até cruel como, ao longo dos tempos, os homossexuais foram tratados por variadíssimas civilizações. Apesar de todas as transformações que se têm verificado nos últimos tempos, e nomeadamente nas últimas décadas em Portugal, continua-se a falar da orientação sexual. E eu pergunto, será esse o termo adequado? Não seria mais correto a condição sexual? É só a minha pergunta. Uma questão muito rápida. Não sei se a autora teve a ocasião de verificar e associar a questão da felicidade à sexualidade antes do 25 de Abril, no pós-25 de Abril e na atualidade. Muito obrigado.
Bom, em relação à questão do termo orientação sexual, eu diria muito brevemente que esse é um termo, curiosamente, que os próprios movimentos chamados LGBTQ, não é? E que já vão tendo mais letras, porque também dão conta, precisamente, são um espelho de uma certa, de uma diversidade sexual que se vai juntando e realmente que vão conquistando determinados direitos sociais, mesmo no ponto direitos civis e direitos sociais. E é um termo utilizado pelos próprios nessa tentativa de autodefinição. Aliás, uma das coisas curiosas e que eu acho interessante, e precisamente e que utilizei no livro como exemplo de como ao longo da história aquilo que era normal ou que não era normal e, portanto, era censurável, podia variar, tem a ver precisamente com a emergência do termo heterossexual ou homossexual, como duas orientações diferentes. Isso é uma invenção muito recente, data dos finais do século XIX, agora não tenho, acho que é 1896, bom, se não for, confere-se rapidamente, mas também a data não é por aí, ou 1886, peço desculpa. E que realmente na altura os termos não queriam dizer o que querem dizer hoje. A palavra heterossexual também foi inventada para designar algo que não era necessariamente legítimo, ou seja, que era uma sexualidade com fins não procriativos, portanto condenável. Agora, em relação à questão no fundo, os termos têm variado bastante e são construídos também pelas pessoas e pelos saberes, não é, que emergiram na altura, a ciência. Mas a orientação é uma palavra que, no fundo, é aprovada pela chancela dos próprios e pelo peso que esses movimentos têm de facto tido. E até, curiosamente, há cada vez mais debates em torno do que é uma orientação, porque à medida que vão surgindo uma série de ramificações, os chamados os gays, as lésbicas, ou outras orientações, por exemplo, agora recentemente tem havido um manifesto que vi muito casualmente também que querem juntar o A a essa sigla das pessoas assexuadas que acham que têm direito a não ter sexualidade nenhuma e que isso deve ser considerado normal e não patológico. Portanto, estas coisas são complexas. Agora, eu deixaria, acho que a questão da felicidade para o Dr. Francisco Calamo Gomes, que eu acho que responderá bastante melhor do que eu, porque efetivamente eu só diria que dados concretos, a não ser aquilo que vamos buscar às memórias das pessoas ou eventualmente até à literatura, a registros, não sabemos muito bem, isso é algo muito subjetivo e de facto é difícil de perceber. A única coisa que temos, e eu só diria com um dado, mas que não é do tempo, é aquilo que pessoas de diferentes grupos etários dizem, e evidentemente as pessoas mais novas tendem a dar, sobretudo no caso das mulheres, nos homens eu acho que basicamente mantém-se, tendem a dizer que a sexualidade é mais importante na vida delas do que as mulheres mais velhas. E, efetivamente, se isto corresponde ou não à verdade, isso já é uma questão muito mais complicada. Fiquemos pelo que as pessoas nos dizem. Mas penso que... Eu acho que é muito interessante aquilo que disse. É uma pergunta muito interessante e eu não sou capaz de dar uma resposta. Eu direi que a sexualidade, quando eu era jovem, a sexualidade e as manifestações de sofrimento sexual depois, quando eu já era médico e quando estava entusiasticamente a aderir à sexologia, que apesar de tudo, a situação atual dá muito mais oportunidades de felicidade. Por outro lado, e também a Sofia também fala nisso de uma maneira interessante, a sexualidade e o prazer sexual em alturas de grande repressão têm tendência, o erotismo tem tendência a se mobilizar como intradito. No fundo, o intradito passa a ser erótico. E viveu-se muito numa sexualidade do tabu, não é? E a violação do tabu funcionar como uma parte erótica. Para mim, o grande desafio, para mim, uma opinião pessoalíssima, o grande desafio atual é que uma grande parte daquilo que nós entendíamos por tabu, de facto, acabou. Estamos numa era pós-tabu.
em termos sexuais, pós-interdição, e que está a haver provavelmente alguma dificuldade em definir esta liberdade e em arranjar sentido muitas vezes a essa liberdade. E isso pode muitas vezes ter a ver com o próprio contexto da prática sexual, não é? Com provavelmente uma sexualidade, um orgasmo, por exemplo, um orgasmo. O orgasmo pode ser um clique, não é? Um clique, uma estremeção, biologicamente e psicologicamente. E o mesmo estremeção biologicamente numa situação contextual muito especial pode ser um estrondo, não é? E, portanto, tem muito a ver também com a contextualização. Tem muito a ver com a própria prática sexual, como ela se processa e o que é que ela integra, não é? Sobretudo quando se fala no campo dos afetos, no campo e no campo do próprio erotismo, não é? E eu penso que esse será o desafio. Mas acho que as pessoas têm mais capacidade para ser felizes. Eu diria que sim. Eu diria que talvez preferisse ser um jovem hoje do que um jovem no meu tempo. Apesar de tudo. Uma coisa, mais capacidades ou mais possibilidades? Mais possibilidades. Há um leque de oportunidades. Por exemplo, as orientações. Voltando agora ao problema da orientação. Eu gosto muito da orientação do desejo. E essa orientação do desejo permite-me que caiba na orientação o desejo por uma pessoa do meu sexo, o desejo por uma pessoa do outro sexo, o desejo por uma pessoa com determinado tipo de características, o desejo por determinado tipo de práticas, tem muito a ver com a orientação da minha apetência, não é? E ela pode ser muito variada dentro do campo heterossexual como dentro do campo homossexual. Concordo com o que diz a Sofia, que foi uma conquista, a orientação foi uma conquista, não é? Porque permitiu, até certo ponto, permitiu uma relação, um olhar igualitário sobre as orientações. E isso foi importante. Mas provavelmente tudo isso também historicamente é datado e a sexualidade e o estudo da sexualidade estará sempre em construção, em desconstrução e em reconstrução. Mas é que realmente eu conheci, isto boda-me desde miúda, que eu conheci crianças muito pequenas que via-se logo e depois, passados uma série de anos, eram realmente homossexuais. Ora, eram crianças com 2 e 3 anos. Eu vi, eu assisti e isso deixou-me muito incomodada, porque foram sempre muito marginalizados e já nasceram assim. E parece que não sei, bem, a questão, eu não sou especialista, nem médica, nem enfermeira, nada, sou doutorada. Mas quer dizer, parece que há um gene, parece que a medicina está a descobrir que há um gene que é responsável por isso. Não. Não? Não. Eu posso afirmar taxativamente que não há um gene. Não há um gene, não há mesmo um gene gay. Não é? Porque Mas não é heterossexual, também não. Não há, de facto não há, porque o código, neste momento, como sabem, o genoma está todo descoberto. E, inclusive, já foi feita uma análise de genoma, digamos, a pessoas com orientações sexuais diferentes, para ver se encontravam alguma coisa. Porque sempre que aparece um gene, sempre que é descoberto numa investigação, tem que ser replicada. E o gene gay, que apareceu em 1993 num estudo de investigadores sérios, do Dinamer e tal, precisava de ser replicada. E a primeira replicação que aparece é no Canadá e não replica. Ou seja, o tal gene no cromossoma X não havia. Não havia mesmo. E depois, quando a mesma equipe faz um estudo genético com o genoma, à procura do tal gene X, não encontrou. Encontrou algumas coisinhas no cromossoma 10, 9, que não têm significado nenhum. Poderemos, eventualmente, dizer que há pessoas que manifestam a sua orientação sexual hetero ou homo desde que nascem? Seguramente que sim. Haverá. Mas haverá uma grande mancha de pessoas
que não são bem, são diferentes. Mas se nós lhe dermos socialmente só duas escolhas, a escolha entre homossexual e heterossexual, as pessoas acabam por ter que optar, porque é o modelo que lhe dão. O que há agora de interessante é que o modelo abriu muito mais. A diversidade é muito maior, não é? E é muito interessante, no outro estudo que a Sofia fez nas sexualidades, é muito interessante, a certa altura, as próprias pessoas terem alguma dificuldade em se classificar perante as perguntas que eram feitas, não é? E, portanto, uma coisa é o relacionamento sexual das pessoas uma com a outra, e a outra coisa é classificar esse relacionamento sexual em departamentos categoriais. Não há a categoria. Há muito mais flexibilidade. Já se sabia em relação à orientação sexual feminina, mas cada vez começa também a aparecer mais em relação à orientação sexual masculina. Há uma grande área de flexibilidade. E depende das condições sociais, permitir que essas áreas, que essas sexualidades se manifestem, ou, pelo contrário, obrigá-las a escolher entre extremos redutores. Já agora, não é muito suposto, o moderador tem que se moderar a si próprio, mas a expressão condição, propunha, também ela é própria um pouco datada, porque durante muito tempo falou-se em condição feminina. Aliás, existia a Comissão da Condição Feminina, como se recorda. Eu, sem querer promover os trabalhos e as edições da Fundação, devo dizer que nós publicámos recentemente um trabalho sobre processos de envelhecimento, do professor Vila Verde Cabral, que agora vamos fazer uma edição mais para o grande público online, que confirma aquilo que diz a Sofia em relação se quisermos, à importância da sexualidade de acordo com a idade e à diferença de padrão masculino e feminino. É o estudo do Manuel Vila Verde Cabral e do Pedro Moura Ferreira. Boa noite. Esta pergunta é para a doutora Sofia. É uma pergunta... Bom, eu já tive o prazer de ler o seu livro e vejo que vocaciona-se bastante mais para as mulheres, ou seja, fala das mudanças que ocorreram nas mulheres, embora na parte mais final fale da homossexualidade e pronto. Mas gostaria de saber se, ao longo da construção do livro, refletiu sobre, por exemplo, há muita a tendência para pensar que o feminismo é algo associado só às mulheres. Eu penso que o feminismo seja não só ligado às mulheres, mas também aos homens, porque também envolve os homens, porque se pensamos num caso concreto, se um homem for para um jardim de infância e educar as crianças, pensam logo que ele é um pedófilo. Os pais podem pensar logo que ele é um pedófilo, ou então é gay. É logo estereotipado desses termos. Portanto, creio que seria importante ter incluído talvez essa parte mais... não sei como dizer, mas esta componente que o feminismo abrange não só as mulheres, mas também os homens. Não sei se refletiu quando a doutora Sofia disse que excluiu algumas partes, não sei se também tinha pensado nessa condição, se não sei se fiz-me a entender mais ou menos. Ok. Obrigado. Boa noite. Desculpe, a pergunta é dirigida para a doutora Sandra. Eu começo por dizer porque não li o livro, portanto é uma pergunta de quem está em branco completamente, mas gostaria de saber se é abordado aquilo que eu chamo vários patamares da sexualidade. Portanto, a sexualidade enquanto desponta na criança, no adolescente, no adulto ou já na terceira idade. Posso? Bom, vou tentar responder rapidamente, pronto, por ordem. Eventualmente poderia ter havido um desenvolvimento maior de uma questão ou outra, mas de facto temos de fazer opções. E este não era propriamente um livro sobre a história do feminismo, ou sobre a história das mulheres, ou sobre...
sobre isso. Também não estou, embora perceba o seu argumento em relação ao facto de ter dado muita importância às mulheres, por acaso até acho que mesmo logo desde as primeiras páginas houve as pessoas não heterossexuais, e referias mesmo assim para salientar a sua diversidade, foram também bastante referidas. E é dada bastante atenção, embora os temas obviamente são tratados na sua maioria de uma forma rápida, ou seja, isto é um roteiro para depois quem quiser repagar em outras leituras. Agora, e isso é claramente dito na introdução do livro, aliás, penso que é o espírito destes livros, eventualmente também criar, proporcionar, por isso é que tem, e aliás por isso é que até fiz uma coisa que talvez não sejam feitas noutros livros, mantive ali uma bibliografia no fim, com algumas referências que acho que ajudam a quem queira explorar determinados aspectos, a fazê-lo, enfim, por sua conta e risco, porque há muita coisa. Quanto aos feminismos, evidentemente, há aqui uma mudança, e aliás é muito interessante perceber, não pude explorar isso no livro, evidentemente por falta de espaço, a ideia destes livros é serem realmente também deste tamanho. Imagina, se em Portugal primeiro havia uma preocupação muito grande com as mulheres, e havia uma comissão chamada, isto para lhe dar um exemplo que acho que responde à sua questão, Comissão da Condição Feminina, isso queria dizer que a preocupação era com as mulheres, vamos arranjar uma forma de as mulheres e apenas as mulheres se tornarem iguais. Por isso é que houve ao longo da história, do século XX, nas academias, os estudos sobre as mulheres, ainda existem, mas estão a transformar-se muito rapidamente. Neste momento, porque é que nós temos uma comissão chamada Comissão para a Igualdade de Género, SIG, e igualdade de género, aqui a ênfase é colocada não nas mulheres ou nos homens, mas na relação entre ambos. E esta igualdade de género também inclui, uma coisa que a Comissão Feminina não inclui eventualmente até alguma conceptualização de um alargamento desta ideia de igualdade, não só a homens e mulheres heterossexuais, mas também já vai a esta questão das pessoas não heterossexuais e o seu posicionamento na sociedade. Portanto, no fundo, as histórias dos feminismos têm sido sensíveis desta questão, a passarem de uma problemática muito preocupada com as mulheres, e eu acho que não fiz exatamente isso no livro, embora o protagonismo e as mudanças na situação das mulheres, não digo na condição feminina, é muito importante e não pode ser de forma nenhuma posta de lado, mas das pessoas não heterossexuais também, e isso é frisado. Mas, portanto, não sei se respondi à sua questão. Olha, por acaso, não, até há homens que se definem como feministas, sim. E há homens que se definem como, nomeadamente agora com a emergência também de estudos, por exemplo, sobre os homens e a masculinidade, que também estão a ter algum relevo, talvez mais, não, em Portugal começam, mas noutros países já são bastante banalizados. E não são, de facto, uma área também só de homens, não é uma área de homens gay, é uma área também de homens heterossexuais que refletem sobre si mesmos e sobre a condição dos homens neste caso. Mas, e aí há homens que preferem utilizar uma terminologia, por exemplo, dizerem que são pró-feministas, para no fundo, para não haver confusões terminológicas, mas, ou seja, as palavras querem dizer o que querem, e como estivemos aqui a falar, o seu significado também vai mudando. E as mentalidades com elas vão mudando, evidentemente, se calhar umas vezes mais depressa, outras vezes mais lentamente. Em relação à sua questão, se bem, portanto, se foi abordada a questão essa perspectiva mais da sexualidade nas crianças, nas várias fases da vida, a resposta que eu lhe posso dar é sim e não. E não era também esse o objetivo do livro. Parece que estou sempre a falar das coisas que eventualmente poderiam aqui estar e não estão. Mas há uma reflexão sobre, efetivamente, e penso que está na parte 3 do livro, há alguma atenção é dada, sempre breve e eventualmente remetendo também para outros estudos, sobre a questão da erotização da juventude e da sexualidade juvenil,
por oposição à ideia do declínio da sexualidade ligada a uma das grandes questões que temos nas sociedades contemporâneas, e a portuguesa tem assistido a um fenómeno rapidíssimo de envelhecimento, que é as pessoas mais velhas, ou os velhos, por assim dizer, ou as pessoas idosas, e a questão da sexualidade, porque em outros estudos em que também participei ou que fiz, é algo que também surge muito espontaneamente, mesmo quando a questão da sexualidade não é colocada, por exemplo, nos discursos das pessoas, na maneira como as pessoas mais velhas falam das suas vidas, dos seus anseios, dos seus receios, a questão da sexualidade surge. Aliás, costumo dizer, só para terminar, que às vezes é mais fácil, e por experiência também da minha atividade de investigação enquanto socióloga, é mais fácil falar ou com pessoas muito novas ou com pessoas já com mais de 80. Porque a meio as pessoas têm eventualmente ainda ligeiramente, às vezes, mais dificuldades, dependendo, isto é uma generalização, mas que se tornou mais fácil falar ou com os muito novos ou com aquelas pessoas que já são mais velhas, talvez porque socialmente se tornou também mais banal, no fundo, e facilita a vida às pessoas falar disso. Só estava ali mais uma questão. Boa tarde. Tenho seguido com atenção. De facto, para o debate não queria fazer perguntas, mas alguns comentários mais sucintos possíveis. Primeiramente, o casamento por amor é algo bastante novo. Portanto, logo isso influi na sexualidade. Controle social e sistemas totalitaristas, ou seja, estamos a falar em termos de apologia da família e, obviamente, com controle social, nomeadamente da sexualidade, obviamente, que têm aspectos marcantes. Eu, por acaso, há pouco estava a ouvir feminismo. Eu, por acaso, lembrei-me dos relatórios do IT sobre a sexualidade feminina e, nomeadamente, depois mais tarde sobre a sexualidade masculina. Uma visão feminina sobre, de facto, algum empoderamento sobre a sexualidade própria da mulher, digamos, uma certa assunção, e também, digamos, sobre a sexualidade do homem, do que é que, de facto, é marcante ou não é marcante, e nomeadamente, determinado tipo de, digamos, de zonas erógenas que, digamos, basicamente não eram consideradas como erógenas, passam a ser. Portanto, há aqui, de facto, digamos, da parte da ciência, digamos, uma alteração. Lembrem também, por exemplo, das experiências que depois mais tarde são feitas com o casal, penso que é o Masters and Johnson, experiências quase laboratoriais, digamos, com casais, digamos, auscultando a tensão arterial, digamos, entre vários valores, digamos, ao vivo. E, portanto, são, de facto, digamos, há aqui, de facto, alterações. Há pouco ouvi falar que não havia tabus hoje em dia. Eu, sinceramente, de facto, acho que há tabus, e, de facto, onde continuar a haver. Há zonas proibidas. Agora, a maior parte delas passaram a ser patológicas. Ou seja, aqui também, digamos, a ciência criou, digamos, aqui alguns fabricantes de opinião que passaram a ser, digamos, patológicas. E pronto, basicamente, digamos, era estes apontamentos que tinha para dizer. Há aqui uma questão que, obviamente, quer dizer, é interessante, que é uma questão do século XIX, que é a questão ambientalista e genética, e, obviamente, quer dizer, acho que isso está ultrapassado. Esta é uma parte que tinha a ver com a homossexualidade. O que me parece é que os tabus sexuais parecem prolongar-se mais no tempo. Por exemplo, relativamente à educação, um tabu que existia, tradicional, foi posto em causa, com facilidade. No entanto, tenho uma percepção de que preconceitos na área da sexualidade atravessam mais as gerações. Estou a imaginar que, por exemplo, jovens, na altura do 25 de Abril, mantêm, por vezes, posturas muito semelhantes àquelas que tinham nessa altura. Enquanto que na área da educação parece-me haver mais mobilidade, ou mesmo na área da religião. Estarei certo? Não sei. Bom, é evidente que quando eu disse que não havia tabus, estou a falar em geral. E em geral não há tabus. Comecemos pelo mais importante de todos, não direi que é o mais importante de todos, mas mas que condicionou, e portanto um homem com a minha idade,
tem essa perspectiva, o tabu da virgindade. Não há. Acabou. Não é só a nível urbano, a nível rural, não há virgindade. Isto traz modificações brutais, em termos daí para diante, não é? E depois há um desmoronar de uma série de tabus, é provável que se criem outros. Da mesma maneira que em relação por exemplo, o conceito de perversão, ou o conceito de parafilia, por exemplo, que é um conceito que é, enfim, utilizando um termo da sociologia, é a medicalização do pecado. É uma coisa que aparece no século XIX, com a psicopatia sexual, primeiro de um russo, do Heinrich Kahn, e depois, posteriormente, do Kraft-Ebing. Pronto, é a medicalização do pecado. Hoje, podendo-se descrever 100 ou 150 formas de comportamento sexual que entram no grupo da parafilia, aquilo que está aprovado pelas classificações oficiais são as 8. Talvez nem chegue a 8. 8. E dessas 8, 4, aparecem já 4, que começam a ser consideradas não como parafilias, mas como minorias sexuais. Minorias. Aliás, é curioso porque eu escrevi um capítulo para um livro em 2003 onde defendi isso, exatamente, como posteriormente aparece um livro muito interessante do Dr. Afonso de Albuquerque, As Minorias Sexuais e a Agressão Sexual, e a própria, na Suécia, em 2009, foram consideradas, por exemplo, o fetichismo, o sadomasoquismo, o travestismo fetichista, etc., a própria Suécia unilateralmente retirou-as da classificação internacional de doenças, e a DSM norte-americana, que é outro sistema de classificação, que saiu agora com uma nova edição no dia, que é a versão 5, que saiu em maio deste ano, faz uma coisa extremamente, um truque quase de palavras. Uma coisa é a pessoa ter um fetichismo, e isto não significa que tenha uma perturbação fetichista. Ou seja, se uma pessoa for fetichista e estiver muito bem e feliz com o seu fetiche, não tem nenhuma perturbação. Se a pessoa se sentir infeliz com o seu fetiche, então a pessoa tem uma perturbação fetichista. É um truque de linguagem, não é? Por outro lado, por exemplo, quando falou de um casal de cientistas, o Sr. Master e Johnson, que neste momento está a aparecer uma série que é de Masters of Sex, que está neste momento a dar, e até muito êxito. Master e Johnson tem uma coisa extremamente interessante. Realmente eles publicam o primeiro livro em 1966, que foi o estudo da fisiologia, e depois publicam um manual de terapia sexual em 70, que é muito citado, mas que já ninguém lê. Mas é importante ler pelo menos o prefácio, porque eles no prefácio terminam o prefácio com uma frase fantástica, quer dizer assim: esperemos que dentro de uma década este livro e estes problemas sejam obsoletos. Ou seja, significa que eles perceberam que estes problemas não eram problemas médicos no sentido da medicina física, nem problemas psicopatológicos no sentido da medicina mental, mas sim problemas que resultavam provavelmente da interação entre um sistema social que se opunha à manifestação normal do sistema fisiológico. E, portanto, eles admitiam que dentro de uma década era bom que esse livro fosse obsoleto. E, portanto, era de facto uma visão curiosa e quase redentora da sexualidade. É evidente que a prática não veio mostrar nada disso, não é? Mas estavam longe, apesar de tudo, tinham uma perspectiva de uma grande abertura em relação à sexualidade. Acho que tiveram uma contribuição muito importante e foram relativamente teóricos, o que também foi bom. Não sei se... Só mais uma pergunta para depois fecharmos o debate. Eu levo, temos mais. Boa noite. Eu ia mais fazer um comentário isto que estava agora a falar do que propriamente uma pergunta, porque estava-se aqui a falar da questão do tabu. Eu estava aqui a pensar que uma coisa é o tabu perante o conhecimento científico, e o conhecimento científico passa de geração em geração. Outra coisa são as percepções individuais que as pessoas têm perante o conhecimento científico, cada vez é maior. E eu trabalho na área da saúde mental, sou psicólogo, psicanalista, e no meu trabalho diário tenho contato com imensas pessoas que
de facto têm muitos tabus perante a sexualidade, ou mais especificamente perante a sexualidade delas próprias. E na psicanálise já se fala desde os primórdios sobre o que é a sexualidade e como é que isto está presente na vida do ser humano. E já há muitos anos que se fala que na psicanálise não se pensa muito em termos de homossexualidade, heterossexualidade, pensa-se em sexualidade, ou seja, as formas como um indivíduo, através da sua forma de percepcionar o mundo, procura prazer na relação física e afetiva com outra pessoa. O que acontece, e há pouco estava ali uma senhora, penso que já não está, portanto têm surgido estes termos que designam várias sexualidades, quase como se houvesse imensas sexualidades no ser humano. Há uma sexualidade que cada indivíduo põe em prática à sua maneira. Portanto, o que me parece que há é pessoas que, na forma como se definem elas próprias, algumas estão muito ligadas à sua orientação sexual, à forma como procuram na vida o prazer através da relação sexual com outra pessoa. Há outras pessoas que, independentemente da sua orientação sexual, não estão tão preocupadas em definir-se através da orientação sexual. Portanto, eu penso que isto é uma questão que, enfim, é controversa porque depende muito de pessoas para pessoas. Há pessoas que estão mais preocupadas em definir-se consoante a sua orientação sexual, outras nem tanto. E isto serve para pessoas que, enfim, digamos, homossexuais ou heterossexuais. Bom, obrigado. Obrigado. Eu vou já passar, mas só antes queria começar, também formular uma pergunta que era, que começaria na Sofia e acabaria no... Que era saber até que ponto, já nos conhecemos há muitos anos e, portanto, isto não envolve nenhum juízo moral, mais de apreciação social. Tu achas que a nossa sexualidade, a nossa sociedade, existe uma hipersexualização, não é? Se há ou não uma hipersexualização, a nossa sociedade não está muito hipersexualizada nas representações dadas na televisão, etc, etc. Se não existe essa hipersexualização que depois acaba por levar, se quisermos, a um excesso de medicalização, já não do tabu, mas do prazer ou do desprazer. Porquê? Porque a associação entre felicidade e sexualidade hoje em dia se calhar é demasiado vincada ou hegemónica. Eu não queria... Mas... Pronto, depois de ter sido utilizado o termo hegemónico, posso estar à vontade Exato. também para dizer o que me apetecer. Exatamente. Ora bem, isso também, eu responderia, vou começar por responder a essa pergunta e obrigada. Acho, pela pergunta, é importante. Eu acho que sim, eu diria que sim. Ou seja, não é que a sexualidade não seja importante, não estou a dizer isto nem estou, portanto, não entendam isto como eu agora de repente vou dizer uma coisa muito conservadora, que é que a sexualidade não interessa nada, não é verdade. E até já lá vou para responder à pergunta que foi feita ali do fundo, mas acho que é aquilo que eu costumo, de uma forma simples, no fundo, a sexualidade cria um lugar fantasmático, é imaginária. Não é que se calhar não tenha sido sempre, lá está, pronto, isto é um defeito profissional, ter ser muito comparativa com o passado e achar que depois não se pode dizer muito, porque teria de pensar o que é que os romanos faziam e pronto, acho que provavelmente, mas nos tempos atuais nós abrimos qualquer coisa e estamos cheios de histórias sexuais. E isso também é um lado que o livro frisa, cheio de histórias sexuais por todo lado. Não há, eu acho que não há e isso é mesmo dito ipsis verbis, não há um programa de televisão, qualquer coisa que tenha um mínimo de interesse, quer dizer, haverá, mas eventualmente não pelas melhores razões, mas que não meta a questão da sexualidade. Ora, tantas... E depois foram concentradas como se contra a agressão, eventualmente, de um mundo economicista, de um mundo competitivo, a sexualidade pudesse representar para as pessoas um lugar de felicidade, um lugar de proteção, um lugar de realização absoluta, de encontro com o outro, de expressão completa de si própria. E isto, evidentemente, é depositar demasiadas expectativas numa sexualidade, quer do ponto de vista, se estivermos a ler ao nível dos afetos, quer tanto estivermos a pensar nas performances das pessoas, no que as pessoas pensam acerca de si, do seu corpo. Aliás, é muito curioso, porque eu, por mero acaso, percebi que hoje há problemas que mesmo, sei lá, eu não sabia que existiam há 10 anos atrás.
e que se traduzem, vamos falar das mulheres. Porque é que, um exemplo simples, e que isto tem a ver com o quê? Com o corpo e com a sexualidade e a maneira como se vive. E com ter uma determinada forma, ter prazer de uma determinada forma, mas também um corpo que corresponde a um estereótipo. Foi com muita curiosidade que eu percebi que havia um crescimento imenso na cirurgia estética de operações estéticas feitas à vagina. Percebi que é interessante, mas porque há toda uma série agora de códigos do que é que se deve ou não, e portanto já há movimentos, aliás, às vezes encabeçados também por ginecologistas e obstetras, às vezes ligadas ao feminismo, e que podem, e que dizem, aliás, há um movimento muito interessante nos Estados Unidos que dizem às mulheres que se chama Embrace Your Vagina, quer dizer, ou seja, abraça a tua vagina, aceita, porque é que tenta lutar contra esta pressão que é que estou a dar aqui o exemplo das mulheres, mas não quero, os homens também sofrerão outras pressões e as pessoas, seja lá qual for a sua orientação sexual, mas acho este exemplo interessante, porque de repente deparei-me com um problema que até discuti com alguns colegas e algumas colegas, tantos anos de feminismo e de aquilo que chamam de empoderamento das mulheres, e agora ainda temos isto. Para nos preocuparmos. E eu pensei, pronto, que é, e de facto, e agora, e pensei, isto talvez em Portugal não seja, mas nos Estados Unidos é um movimento que me espantou pelo poder que tem. Depois passei algum tempo, por curiosidade, eu sou curiosa por natureza, a ler testemunhos reais de mulheres que tinham uma visão horrenda de si próprias, algumas delas nem tendo nunca iniciado a sua vida sexual por vergonha absoluta do seu corpo, e estavam a pensar, será que o meu corpo é normal? Qual é que é a normalidade? E vinha as pessoas que no fundo fazem este site com uma série de fotografias dos mais tipos variados de órgãos sexuais femininos a explicar que entre não sei quantos centímetros é muito normal. Assim, eu fiquei, portanto, e é curioso, porque até perguntei a pessoas mais vezes, me espantadas, mas eu nunca pensei nisto, nem nunca teria pensado nisto no meu tempo. Mas que problemas é que nos inventam agora? Isto é um exemplo a dizer que problemas e tabus há sempre. Evidentemente, este foi um exemplo quase caricatural, mas é um exemplo sério, porque se de repente percebemos que há uma onda de cirurgia plástica que no fundo, para resolver problemas que no fundo não existem de um ponto de vista médico, aquelas pessoas não têm para os médicos problema absolutamente nenhum, estão dentro até dos critérios que é a normalidade. Portanto, quem é que define o que é normal? Neste momento já nem é a medicina, há uma reação médica, isto é normal. Mas a ideia da estética ou o mercado, por exemplo, da pornografia, que é um dos mercados mais lucrativos do mundo, vem dizer que não é assim. E, portanto, e apresentar modelos que são absolutamente irrealistas. Portanto, nesse sentido, nós vemos uma hiperbolização da sexualidade e que também oprime as pessoas de outra maneira. No passado era de uma certa forma, eu acho que hoje é de outra. E isto levanta também um comentário muito breve sobre a questão das categorias, que eu acho interessante. Talvez viver num mundo em que nós não precisássemos de ser nada, a não ser quem somos, seja lá o que isso for, pudesse ser bom. Mas porquê é que essas categorias, por exemplo, para já nós temos para te responder, temos muita dificuldade quando não temos palavras. Se a gente não tiver homem, mulher, ou, enfim, para falar, ficamos absolutamente desprovidos de conseguir, de falar, de dizer coisas. Se repararmos, na nossa linguagem é muito... Até às vezes é muito dicotómica, mas temos dificuldade em expressar-nos. Se não utilizarmos as categorias, porque se não dissermos heterossexual ou homossexual, talvez é muito diferente, se calhar há tantas... E isto é uma grande discussão no mundo até académico e não só. E é uma questão política, quais são as palavras certas. E eu acho que muitas das questões que colocou provavelmente estão muito corretas. Há muita gente que não gostaria de se definir, ou até que se define, ou tem que se definir porque é obrigada a isso, eventualmente. Mas, por outro lado, aquilo que a sexualidade também tem de interessante é que é esse lado de luta por direitos, a sua dimensão política, e que se traduz depois em movimentos sociais que precisam de palavras e de rótulos, porque sem rótulos reivindicariam o quê? Portanto, também, de certa forma, essa ideia de haver o homossexual, o heterossexual, com todas as variantes que isso tem, é algo que é importante de um ponto de vista político, depois se traduz também em leis, em coisas muito, muito práticas, na tentativa de conquistar direitos e uma certa noção de igualdade. Portanto, a um nível psicanalítico, talvez possa ser uma coisa muito abstrata, mas depois quando tentamos levar isso para um mundo real,
continuamos aqui a lutar por coisas. Era como a ideia de ser... Eu prefiro, por exemplo, imagino que eu dizia, prefiro ser uma pessoa do que ser uma mulher e tal. Provavelmente, se calhar podia fazer muito sentido do ponto de vista do meu eu interior, mas depois socialmente as pessoas veem-me como uma mulher, portanto, se quero lutar, também tenho que de alguma forma partir de uma definição. Portanto, isto, o mundo é um lugar complicado e nós não podemos também descartar essa dimensão, às vezes, mais, digamos, política dos movimentos e dos próprios, e da própria luta por direitos, que eu acho que tem sido muito marcante a este nível de sexualidade. Também acho que eles podem. Não vou bater mais no tabu, mas vou dizer é outra coisa, é que provavelmente acabaram os velhos tabus e temos uns novos tabus, assim é mais interessante. Mas quando eu estou a falar tabu, eu peço muita desculpa. Toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, até o colega. Sabe muito bem do que é que eu estou a falar, como estou a falar do velho tabu. E nós temos às vezes, muita dificuldade em o desaparecimento do tabu como construção social. Não significa que a nível individual não hajam pessoas com dificuldade em assumir a sua sexualidade e que não haja uma grande variabilidade. E nesta variabilidade se encontram pessoas com preconceito, se encontram pessoas que acham que isso eu aceito, mas isso até aí eu não vou, etc. Há uma grande gama. E esta é a diversidade humana refletida na diversidade sexual. Obrigado a todos. Agradecia muito a presença, quer do Dr. Alan Gomes, quer da Sofia. Eu penso que devem estar conscientes do privilégio que foi ter, sobre a mesma realidade, porventura, os dois maiores especialistas portugueses em cada uma das suas áreas, hoje aqui, neste final da tarde. E vemo-nos para o ano, não sabemos ainda com que temas, mas certamente com outros. Muito obrigado a todos.